Quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículos 35 em diante, onde nos diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no do sono, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, esse texto traz para nós grandes e importantes lições quando nós estamos nas travessias da vida, enfrentando as tempestades, o mar revolto, as ondas fortes que querem nos afogar, encher de água nosso barco, o barco da nossa existência. Muitas vezes, Jesus está tão perto de nós, o seu socorro está tão ali próximo, ele está tão junto de nós e nós não percebemos. Parece que os seus discípulos nesse episódio se esqueceram que o mestre estava ali no barco com eles. E foi ele, o mestre, quem os convidou a passarem para o outro lado da margem do lago da Galileia, para o outro lado. Muitas vezes Jesus nos convida para alguma travessia, para irmos para outras margens, para irmos para outras novas dimensões da vida, e nós tememos. Mas quando é Jesus quem nos convida, vamos para o outro lado, vamos para outra margem, vamos para o mar alto, vamos para novas experiências da vida, podemos ter certeza que Ele vai nos conduzir até o outro lado. Mas muito mais importante do que nos conduzir para outra margem, do que nos conduzir para o outro lado, Ele quer fazer-nos achegarmos mais perto dEle, Ele quer nos achegar para mais perto dEle. Nós vemos que aqui nesse episódio, a tempestade, o vento forte, as ondas empoladas vieram contra aquele barco, e os seus discípulos estavam ali lutando para remar, para conduzir o barco são e salvo por aquela forte tempestade, aqueles fortes ventos, aquelas ondas, e eles estavam na proa do barco, bem na parte da frente, enquanto o mestre estava na popa dormindo. Apesar de ele estar com os discípulos no barco, os discípulos estavam distante dele, longe dele, lá na frente, enquanto ele estava lá atrás, dormindo. Muitas vezes nós sim convidamos Jesus para entrar no nosso barco, mas nós estamos longe, distantes dele. Ele quer fazer-nos achegarmos-nos a ele. Achegue-se a ele, busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo, invocai-o, enquanto ele está perto. Ele está perto de você, bem perto do seu coração. E ali, quando os discípulos estavam remando, estavam fazendo todo aquele esforço, nada acontecia, o mestre dormia sossegado, tranquilo, sobre uma almofada, um travesseiro que estava ali no barco. E esse travesseiro, essa almofada, tem muito a nos ensinar. O que ele estava fazendo ali naquele barco? Isso é para nos mostrar, para nos ensinar que mesmo em meio às tempestades, às lutas, ventos fortes da vida, as ondas contrárias, nós podemos descansar, nós podemos dormir, nós podemos descansar porque Jesus está no nosso barco, Ele está no teu barco, creia nisso, descanse em meio às lutas, durma, fique tranquilo, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de nós. E mesmo com todo aquele vento, as ondas, as tempestades, nada disso acordou o mestre, ele permanecia dormindo, tranquilo, mas uma coisa o despertou, uma coisa o acordou, sabe qual foi? A voz dos seus discípulos. A nossa voz, ela é poderosa. Quando nós clamamos por Jesus, Ele nos ouve, Ele atende. Aquilo que o vento, o mar, as fortes ondas não conseguiram acordar Jesus, a voz dos seus discípulos o acordou. A sua oração tem poder.
A palavra de Deus diz em Tiago 5,16, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, e você é justificado pelo sangue de Jesus. Você tem essa arma poderosa, essa ferramenta chamada oração. Ore nos momentos difíceis, nos momentos tribulosos da vida, nos momentos em que a tempestade vem, no momento em que você não sabe o que fazer para deter essas fortes ondas, essa tempestade que vem contra você, contra a tua vida, contra o teu lar, contra a tua família, contra os teus negócios, enfim, vem para tentar encher o teu barco de água. Jesus é poderoso, Ele é mais forte do que tudo isso, e a sua voz pode fazer com que Ele venha mover terra, céu e mar a seu favor. Creia nisso, creia, sim. E quando os seus discípulos o acordaram, despertaram, Ele simplesmente repreendeu o vento, o mar, as ondas com uma só palavra. Olha só, uma só palavra pode mudar a sua vida. Uma palavra de Jesus, de um momento, de um instante para outro, pode mudar tudo na tua vida. Acredite, Ele tem esse poder, Ele quer realizar esse milagre na sua vida. E por fim Ele pergunta aos seus discípulos, mas por que sois tão tímidos, tão medrosos? Ainda não tendes fé? Tenha fé, porque a fé honra a Deus e Deus honra a sua fé. Creia nisso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé e vença todas as ondas fortes, as tempestades, a ventania que vem contra a tua vida, com Jesus no teu barco, e mais do que estar no teu barco, com Ele bem próximo de você, com Ele em você, com Ele juntinho de você. Porque mais do que nos levar para outra margem, Ele quer nos trazer para perto dEle, bem perto. E muitas vezes Jesus está no nosso barco, mas nós não estamos com Ele, nós estamos junto dEle, não estamos perto dEle. Ele quer isso para a sua vida, para que assim você tenha bom êxito, sucesso. Muitas vezes queremos sentir a presença de Deus, mas na verdade, muitas vezes é Ele quem quer sentir a nossa presença, sentir que estamos junto dEle, e junto dEle nós estamos atravessando todas as tempestades, ondas fortes, ventanias que querem nos atingir nesta vida. Que Deus abençoe você, Deus abençoe teu lar, tua família.